Hoje o título, não deu para a gente projetar aqui não, mas é a degradação e a restauração da igreja. Os irmãos perceberam durante a semana no alimento diário, nosso irmão Pedro, ele começou a mensagem mesmo na quinta-feira, mas nós vamos ver aqui alguns pontos, e a gente precisa só destacar duas coisas básicas. Uma sobre o amor fraternal, que é a igreja em Filadélfia. Das 7 igrejas que retratam a história da igreja desde o surgimento dos primeiros irmãos ali em Atos, a esse histórico, ele vai trazendo para nós alguns fatores que implicaram em condições negativas e que impediram as igrejas de avançarem. Apenas uma igreja, a igreja em Éfeso, a igreja em Filadélfia, mesmo assim a igreja em Filadélfia também teve uma advertência, uma admoestação por parte do Senhor, e aí a gente precisa atentar e aplicar a nossa experiência. Colossenses, o capítulo 1, versículo 13. Então vamos lá. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E aí fica fácil nós sabermos então aonde que é esse reino. Qual igreja? Os irmãos lembram? Igreja em Filadélfia. Não é isso? Amor fraterno, amor entre os irmãos, isso denota que tem um pai, que tem uma esfera que governa. Então, para que o amor fraternal se torne uma realidade na minha vida, eu preciso permitir que esse pai, que é o meu Deus, e que é o cabeça da igreja, governe. Bom, o que foi o fator crucial que provocou a degradação das igrejas? Foi o distanciamento do falar profético. A partir do momento que eles começaram a perder ali os primeiros, os apóstolos, né? E por último foi João. A partir daquela época ali, aí começou a entrar várias situações na igreja. A liderança ali por parte dos presbíteros, cada igreja, né? Liderando. Os irmãos não lembram disso, talvez nem todos, mas eu acho que Niltinho lembra, Edmar também, não sei se Toninho. Lembra aquelas reuniões que a gente tinha, né? Tinha uma reunião de serviço, juntava todos os irmãos homens para uma reunião de serviço. Irmãos, só faltava sair pescoção, mas tinha de tudo na reunião. Tinha de tudo. Os irmãos têm ideia, né? Os irmãos acham que sobrava, né? Eu lembro que eu cheguei lá em casa e falei com o Silvio uma vez que eu ia, eu vou reunir com esse povo, não. Com o povo eram os irmãos de serviço. Eu ia continuar vivendo a vida da igreja, reunir com os irmãos, mas com aquela turma ali não ia dar não, porque o negócio ia embolar a qualquer hora, né? Mas aí eu lembro que a Silvia falou assim comigo: por acaso isso depende da sua vontade? É você que escolhe. Então, irmãos, a primeira coisa que a gente precisa ver, o fato de estarmos hoje na vida da igreja é um milagre e a misericórdia de Deus. Sabe por quê? Porque Ele te libertou, assim como me libertou, desse império de trevas. Tem muitos filhos de Deus hoje que conhecem a palavra de Deus, mas estão em trevas. Estão com viver limitado. Porque não estão aplicando e ao mesmo tempo não receberam o que nós estamos recebendo. O que o Senhor tem dado para nós na vida da igreja. Então a primeira dificuldade, a primeira condição que nós precisamos atentar hoje é: eu estou ouvindo falar do Espírito? O Senhor tem falado comigo? É a palavra que nós estamos recebendo. Eu falar daqueles que estão à nossa frente, cuidando da igreja. Nós temos hoje o nosso irmão Pedro, que está à nossa frente, nos conduzindo. E o Senhor tem usado o nosso irmão. Mas aí, por outro lado, eu e você precisamos exercitar o Espírito, senão nós vamos ver o Pedro Dong. E Pedro Dong não é nada. Ele mesmo fala. Ele é um canal apenas. É um membro do corpo. Mas a Bíblia mostra que esse membro, ele tem uma configuração na igreja. A uns estabeleceu Deus primeiramente. Está vendo? Tem uma ordem, né? Mas se eu e você não estivermos com o espírito aberto, preparado para isso, irmãos, quantas outras coisas vão entrar na nossa mente? E a primeira delas é o nosso homem natural, com o seu conhecimento. E a Bíblia está aí, ó, quer mais livros do que tem ali e do que nós temos.
na vida da igreja? Quantas revelações? Há quantos anos? Quanto tempo de conferência? Essa semana mesmo eu fui indagado. Alguém me perguntou de qual era o meu ministério, qual ministério que eu fazia parte. Na mesma hora. Eu sou do Ministério da Nova Aliança, do Novo Testamento, de Espírito e Vida. Pronto. Todos nós estamos aí vivendo essa esfera do Novo Testamento, que é diretamente ligada à edificação da igreja. Por isso, a gente precisa pedir ao Senhor para nos ajudar. Esse versículo de 2 Pedro, vamos ler, não vou repeti-lo novamente, mas vamos lá. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, nós conhecemos, né? Então a primeira coisa que a gente precisa atentar é isso, tá, irmãos? Nosso viver da vida da igreja, ele está diretamente ligado a nossa absorção do que o Espírito tem falado para as igrejas. É o mesmo aspecto das igrejas em Apocalipse. Lembram lá? O Espírito, né, enviou ali o mensageiro, que o Espírito diz às igrejas. O Senhor hoje tem feito a mesma coisa, irmãos. Está usando para falar para nós, né? As igrejas, 2 Pedro 1,19. Só eu que estou faltando aqui, peraí. Estou chegando. Cheguei. 1,19. Nós conhecemos, né? Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça onde? Está vendo que o negócio é dentro? É o nosso coração, é o meu coração, é o seu coração. E o Senhor precisa achar espaço no nosso coração, irmãos. Senão nós vamos arrumar N justificativas para não permitir que Ele trabalhe em nós. E o trabalhar é interior. Quando você recebeu o Espírito do Senhor, aí o Espírito te iluminou. Aonde que eu vou? Para onde eu vou? E aí, um milagre grandioso te tirou de religião, de tradição, no meu caso, catolicismo, que o Brasil nasceu, se você não nascer crente, você nasce no catolicismo, ou em outras tradições que tem por aí, né? Me trouxe para viver a vida da igreja. Teve um irmão um dia, agora tendo uma comunhão com ele, falou assim, você deu sorte, que você não passou no cristianismo. Eu falei, não é sorte não, filho, é misericórdia de Deus, é a graça de Deus que me alcançou. Mas aí, 2 Timóteo tem uma responsabilidade para todos nós, não é só para o nosso irmão Pedro, todos nós. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16. Esse versículo ele tem que rodar na nossa vida como uma realidade para nós. Aqui é uma composição do 16 e o 17, tá bom? 3, 16 e 17. Então olha como que ele fala aí, ó. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda. Então aqui, primeiro, dá uma descrição clara para nós do que é a Bíblia, do que é a palavra. Ela é inspirada por Deus, ela procede de Deus. Por isso que até hoje nenhuma tese de nenhum estudioso aí, esses homens inteligentes aí que se acham e tudo mais, conseguiu derrubar a Bíblia, porque ela é inspirada por Deus, ela opera Deus, dentro daquele que crê, porque o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Mas aí, irmãos, às vezes, por causa do meu conhecimento, eu passo talvez até nem crer, porque eu começo a ver de lá para cá. A obra de Deus é de dentro para fora, irmãos. Ele quer nos santificar em tudo. Aonde que ele começa? Espírito, alma e corpo. Agora, se você não liberou seu espírito durante o dia, como é que Deus vai fazer alguma coisa na sua vida? Como é que ele vai fazer alguma coisa em você? Se você criou ali uma contenção, até aqui eu vou, até aqui eu aguento, mas daqui para lá não dá. Às vezes a gente não fala isso, mas as nossas atitudes, elas refletem isso, irmãos. E aí a gente vê o histórico de degradação da igreja, que começa não especificamente na igreja em si, mas nos irmãos que vivem a vida da igreja. Quantos irmãos poderiam estar conosco aqui hoje? Quantos irmãos pararam de reunir? Por quê? A Bíblia mudou? A palavra mudou? Sabe por que eu não saí? Por que a Silda falou e eu não saí? Porque quando eu vou na Bíblia, tem um lugar que Deus escolheu.
E aí a gente precisa contar com a misericórdia de Deus e ver que, primeira coisa, Deus precisa falar comigo. Eu preciso ouvir o Senhor. E o que Ele vai trazer para mim é para me ensinar, para me repreender e para me corrigir. Porque Ele precisa me educar para que a justiça dele opere na minha vida. Quanto aos irmãos, é se vocês quiserem, mas eu tenho esse direito de fazer essa escolha. Os irmãos sabem que eu não sou de postar muita coisa não, mas essa semana, na hora que eu vi o vídeo daquela atriz, aí simultaneamente eu postei, joguei lá no grupo da igreja para os irmãos verem, porque é uma pessoa que aparentemente não tem a visão que nós temos, irmãos. Ela não tem a visão que nós temos. Luísa Perissé, um negócio assim, não sei, não der não. É um trem por aí. Aí, mas só que ela fala uma coisa, e ela ainda reforçou com a pessoa que estava entrevistando, que todo mundo conhece, que é a Fátima Bernardes. A Fátima ainda falou assim, você reza? Eu falei, não, eu oro o tempo todo. E quando eu começo, eu não paro mais, eu não fecho. Eu estou na rua e eu estou lembrando, Irmãos, ela está emergindo mais do que muito crente por aí. Ela está tendo um viver de fato de imersão. O que é imersão? É você entrar na presença de Deus e não sai mais. Fica lá. Agora, só alguns momentos? Não. Mas hoje o Senhor está intensificando isso ainda mais. Por quê? Porque nós não estamos, às vezes, praticando. Estamos ficando muito superficiais. Eu sou um crente de reunião da igreja. Chega na reunião, amém, irmãos, tal. Na hora que terminou, desceu ali, ó. E agora nem precisa descer a escada mais, por enquanto. Agora já vai sair mais rápido, né? Saiu ali fora? Saiu ali, irmãos. Acabou. Você não tem interesse para reunião, eu vou lá para quê? O que você vai fazer? Irmãos, por que eu venho aqui? Eu me pergunto. Porque eu tenho um Deus que me direciona para esse lugar, irmãos. Nós acabamos de louvar aqui, ó. O que seríamos de nós sem a vida da igreja? Quantas famílias estão se sofrendo aí, porque não tem isso que nós temos. E aí, durante essa semana também, inclusive na segunda-feira, mas até para completar, não só para completar esse versículo aqui, ó. Bom, qual o objetivo disso? Do ensino, da repreensão, da correção, que nos educa na justiça de Deus. Por isso que nós temos que ver Deus, irmão, senão nós vamos achar que nós estamos injustiçados. Qualquer coisinha vai ser motivo para nós pararmos de reunir. Pararmos de desfrutar o Senhor. Quando eu paro de reunir, é porque eu já parei lá atrás. Não é que não. É porque lá atrás. Eu já parei de ter vínculo com o meu Senhor. Já não estou ouvindo o meu Senhor mais. Desconectei. Lá, já está lá, ó. Aí aqui vai ser só um resultado. Eu vou esperar, ó. Eu vou falar de coisa prática. Eu não tenho medo nenhum. Não tem problema nenhum com esse trem. Teve irmão que esperou a oportunidade para pular fora. Ele provocou a oportunidade para pular fora. Aí vai arrumar mesmo, irmão. Você olha aqui, ó. Um exemplo. As cadeiras talvez nem estavam todas limpinhas. Os irmãos lá atrás não estavam cantando porque nós estamos aqui na frente. Um monte de coisa, irmão. Não vou não. Está tudo improvisado. Estão fazendo uma bagunça. E aí vai. Tem um monte de coisas. Isso eu estou falando de coisas superficiais. Agora imagina a hora que entra, então, num relacionamento. Eu lembro disso porque, igual, né, até o Edmar está ali, uma vez a gente tendo comunhão sobre isso, e aí o Senhor deu graça, usou ele, né? Tinha uma irmã que reivindicava muito que os irmãos não a amavam. E o amor na Bíblia não é. Lembrem-se desse versículo, irmãos. Qual é o objetivo da vida da igreja? É fazer de você isso aqui, ó. Um homem de Deus, perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda boa obra aqui está relacionada a testemunhar o Senhor, pregar o Evangelho, orar pelas pessoas, cuidar daqueles que estão aí que fazem parte do seu ciclo da sociedade sua aí, do seu vínculo, do seu viver. É isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer trabalhar isso em nós. Aí quando vem alguém machucado, eu posso ajudá-lo, eu posso cuidar desse irmão. É isso que o Senhor está querendo de cada um de nós. Só que para isso nós precisamos estar bem íntimos dele, porque foram mostrados 2 modelos na Bíblia, alimento diário. Vamos lá, Lucas 24. Irmão, isso aqui é forte demais, tá? A gente passa aqui e às vezes não pega tanto isso, não.
Mas essa semana, na hora que o Pedro usou essa experiência aqui, foi muito bom. São aqueles meninos lá que estavam a caminho de Emaús. A partir do versículo 13, enquanto os irmãos vão abrindo, eu vou só adiantando que tem muito versículo, eu vou só pincelando alguns aqui. Naquele mesmo dia, 2 deles, no dia da ressurreição do Senhor, né? Porque o versículo 12 fala assim, Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Bom, naquele dia, 2 deles estavam ali, dos discípulos que acompanhavam, né? A caminho da aldeia chamada Emaús, diante de Jerusalém. Iam conversando a respeito dos acontecimentos. Sabe o que ele estava fazendo aqui, irmãos? Ele estava tendo comunhão. Conversando, Jesus, você viu? Ô, Nilton, e ele ressuscitou. Porque, mas eles estão falando que ele saiu, ele não está no sepulcro? Alguém tirou ele de lá. Aí, tá vendo como é que estava? Estava desse jeito mesmo, irmão. Mas será que foi? Será que não foi? Será que foi? Aí, veja bem. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Irmãos, será que tem algum impedimento para nós hoje em relação ao que o Senhor está fazendo e ao que Ele quer fazer na nossa vida? Eu vou falar o seguinte, irmão, eu sou prático. Eu não estou falando nas reuniões. Reunião. Igual você chega na reunião que é fácil, nós pulamos aqui e tudo mais. Mas lá fora, o leão está lá. Ele está rugindo. E lá nós precisamos. Aí se é grito de guerra, o karatê, o que for, você tem que pegar o nome do Senhor aí nessa hora e a palavra para te dar sustentação, filho. Senão não aguenta não. E o tempo está só piorando. O cal está só engrossando. Mas se nós esperarmos por último momento, na última hora, aí pode ser que a gente não vai conseguir. Esses meninos aqui, eles não estavam conseguindo ver o que estava acontecendo. Porque os olhos estavam aqui, impedidos. Mas vamos ver aqui por que estava impedido. Na sequência, versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, olha bem a comunhão deles, é comunhão, irmãos. Eles estavam retratando aqui, o que aconteceu. Algumas mulheres que nos surpreenderam, tendo ido de madrugada no túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltar, dizendo terem tido uma visão de anjos, aos quais afirmam que ele vive. Está vendo? Tudo pegando coisa que aconteceu lá na... De fato, o versículo 24, olha. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro. Olha bem. Olha como é que estava, né? Alguns dos nossos. Alguns foram para a conferência, né? Alguns foram na conferência. Foram lá no PAC. Tem um no PAC. Foi, né? Foi lá. Aí está lá esse trem aqui, né? Aí verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. As mulheres não viram. Tinha que ver. Ou não, Agora, se visse, eu que ia dar o negócio, né? Tinha que não ver mesmo, não. Ele ressuscitou. Vai estar certo, cumpriu a palavra. Mas o negócio está... Mas eles continuaram enrolados, Isso aí. Honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Irmãos, eles ouviam a palavra, ouviu falar profético. Mas os homens não estavam vendo. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Olha bem, a coisa tinha que acontecer, né? Vou pular aqui, versículo 28. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. A comunhão estava muito forte. Tanto é que eles queriam que ficasse juntos ali, né? Estava ali, sentia, mas não sabia o que estava acontecendo. Aí o versículo 30, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo partido, lhes deu. Então, se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. O que foi o fator que fez com que eles abrissem os olhos? Eles comeram
o pão. Quem deu? Jesus. O que Jesus falou? Eu sou o pão. Está vendo? Quem de mim se alimenta? Irmãos, se nós não estivermos comendo do Senhor, desfrutando do Senhor no nosso dia a dia, como é que a gente vai ver alguma coisa? Aí vai ser difícil. Aí sabe o que nós vamos ver? Nós vamos ver movimento. Movimento é o que os outros fazem. E eu não sinto nada. Então eu preciso tocar. Tem coisas que são prioritárias na nossa vida. Essa semana eu recebi um vídeo de um molevadense aqui que ele ficou bilionário, tá? Bilionário, tem um monte de coisa. Aí na hora que o irmão mandou para mim, eu falei assim, coitado dele, né? Tá lá, Ferrari, umas 4 Ferrari, Lamborghini, não sei o quê, não tá, Corvette, não sei. Falei, e o Senhor? Aí eu mandei o versículo para ele que eu estava orando, lendo num dia. E o Senhor na vida dessa pessoa? Então nós, irmãos, precisamos atentar. Qual é a nossa realidade? Não quer dizer que nós vamos deixar de fazer as coisas, não. Nós vamos viver. Como aquela atriz falou lá, o dia dela. Quando ela se levanta, quase que eu falei com... Quase que eu pedi para ela ler aquele negócio do alimento diário, né? Aquela orientação, aquele encorajamento, aquela descrição de imersão ali. Assim que se levantar. Antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida. Irmãos, nesses últimos dias nós temos que atentar para isso. Porque senão vai acontecer conosco que nós vamos receber, mas não vamos absorver. E podemos até rejeitar. Pelo fato de não estarmos comendo adequadamente. O Senhor Jesus, Ele está aí, coração amplo para nós, para nos suprir, para nos abençoar plenamente. Mas precisa haver um posicionamento nosso. O versículo 32, olha como que ele fala, e disseram um ao outro, porventura, não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Sabe esse sentimento aqui? É o sentimento que aconteceu com a igreja em Éfeso. Perdeu primeiro o amor. Você pegar a Bíblia e ler, desfrutar, sabe, irmão? Desfrutar. Aplicar no seu viver. Nós não conseguimos mais, não tem jeito de separar mais. A palavra está aí, perto de ti, da tua boca. E aonde? Qual palavra é essa? Palavra da fé, que tem sido pregada. Mas aí cabe a nós, né, fazermos a nossa escolha. Como na sequência também, eu não vou usar por causa do tempo, tá? Até olhei para lá para se tinha relógio, o relógio está aqui. Teve a experiência do eunuco, lembram? Do eunuco lá em Atos 8? Estava ali no carro, lendo a Bíblia, lendo Isaías, estava lá com dúvidas. O Espírito pegou o Filipe lá do outro lado. Filipe estava no outro lugar lá. O Espírito foi lá e incomodou ele. Irmãos, às vezes nós vamos ser incomodados aí para... Sempre tem uma oportunidade para nós. Eu fui visitar um irmão semana passada no hospital lá em Itabira, aí visitando ele lá, e ele... E o Senhor foi dando graça, o semblante dele foi mudando. Eu até mandei uma mensagem para ele, não me respondeu ainda não, tô querendo saber se está lá ainda. Aí, ele o que fez? Ele já me pegou e me levou no outro quarto. Falei, irmão, sempre vai aparecer uma oportunidade para a gente desfrutar o Senhor por meio do Evangelho, de orar pelas pessoas, de cuidar das pessoas, de transmitir a fé para dentro delas. E a fé que nós temos recebido todo dia, tem sido dado para cada um de nós. E foi o que aconteceu com Filipe. Ele foi lá porque tinha alguém que estava ali com o coração aberto, mas estava cheio de dúvidas. Ele lia sem revelação. Irmãos, nós temos revelação na vida da igreja. Todo dia. Hoje mesmo, acho que teve umas duas mensagens. Teve pacto, tem negócio de comportor, né? Do CEAP. Tem toda hora. Só que aí é bom também a gente saber o seguinte. Tomar até a liberdade de orientar os irmãos isso. Faça aquilo que você consiga absorver, irmãos. Não entra goela abaixo, não. Goela abaixo esses bichos bravos aí que engolem inteiro. Nós não. Temos que ruminar. Então vai no seu tempo. Mas o que você precisa absorver está relacionado à sua condição de fé. Toda vez que uma pessoa pergunta para mim, o que eu devo procurar na Bíblia, eu falo assim para ele, olha,
a sua dúvida. Você tem dúvida? Procura na Bíblia. Porque é aí que você vai adquirir e vai dar abertura para Deus produzir dentro de você uma revelação e uma renovação. Porque é isso que acontece. Mas a partir do momento que você faz por fazer, não. Entra na sua dúvida. Peraí, eu estou com essa dúvida. E quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que perguntar para ela, mas por que isso? E o Felipe questionou, mas peraí, como é que eu vou fazer? Quem que é essa pessoa? Onde que é essa pessoa? E foi direcionado na pessoa certa, no momento certo. E ele recebeu ali a salvação. Então Deus quer nos abençoar com toda a sorte de bênçãos. E por meio de nós, fazer com que essas bênçãos alcance todas as pessoas à nossa volta. Mas aí nós precisamos dar abertura para o Senhor, abertura para o Espírito. E a palavra que nós temos recebido nos últimos dias é para intensificar ainda mais o nosso viver lá fora. Não é aqui dentro. Você imagina aquele dia, chegar diante do Senhor, Senhor, ó, fiz isso no seu nome. Orei, cantei, louvei, pulei de bicicleta. Apartai-vos de mim e praticar a iniquidade. Nós estamos diante do Senhor, irmão. Ele não está só presente num momento de reunião, não. É o nosso viver. De Deus não se zomba. Tudo que nós semearmos, nós vamos colher. Aí, né, a gente sempre tem orado, né, situações na nossa vida, situações que não estão no nosso controle. Irmãos, nós temos que aproveitar o dia que se chama hoje. E ao ouvirmos a voz do Senhor, não vamos permitir que o nosso coração endureça, irmão. É muito mais fácil ele endurecer do que ele amolecer. Porque das 4 terras que tem lá, só uma que é a boa. As outras 3 é enrolada. Um é pedra, outro é espinho, outro é terra seca. É 3 contra 1. É muito mais difícil. Mas só que o Senhor nos libertou do império das trevas. Ele entrou como o rio da água da vida para jorrar dentro de cada um de nós e tirar tudo que tiver impedindo com que a obra dele opere na nossa vida. E nós temos um falar dele para nos ajudar. Isaías 55. Ah, Senhor Jesus. Bom, eu comecei no versículo 6, no alimento diário, eu acho que está a partir do 8, mas vamos lá, primeiro 6 já fiquei, ó. Buscai o Senhor, enquanto se pode, invocar enquanto está. Está vendo? Olha bem. Agora, cá para nós, vocês já tiveram a experiência de orar e dar um apagão? Eu ainda não tive, não. Já tive assim, de ir com o Senhor de maneira bem, só nós 3. Aliás, nós 4, né? Eu, ele, pai e o filho. E saímos na queda de braço mesmo. Foi bravo. Os meninos lá em casa, pedi para os meninos orar, e aí eu fui para o Senhor. Mas nunca deixou de cuidar do meu coração. E até em momentos assim que eu já estava declarando, deu esse exemplo aí que aconteceu lá em casa há muitos anos, nessa experiência com a Cilda lá. Acho que a gente não tinha nem filhos ainda. Foi bem no início da igreja. Era uma bagunça, uma coisa horrorosa. Aí o Senhor precisava tratar. Mas acima de tudo, foi tratar com quem? Comigo. Eu fui tratado. Irmãos, e não espera outra coisa não. Até a volta do Senhor. Aí você fala assim, não, aquele irmão tá bom. Bom. Por que está aqui ainda? Se tivesse bom mesmo, já tinha Jesus, já tinha levado ele. Já era vencedor. Então, se está aqui, irmão, está para ser aperfeiçoado. Nós estamos aqui para isso aí. Está no caminho. O Pedro está lá, ó. Está lá, ó. Com toda dificuldade, está no caminho. Todos nós estamos aí, irmãos. Então, bom é um só, que é Cristo. Agora, o que nós temos que fazer é ouvi-lo. Por isso, ó, buscai. Que hora? Tem hora aqui? Amanhã eu não sei, mas e hoje? Eu posso buscar, tá vendo? E amanhã? Não sei. Se eu tiver por aí, aqui ó, buscai. Enquanto se pode achar. E fazer o que mais? Invocai. Enquanto está perto. Isso aqui é para imersão ou não, irmãos? Isso aqui é ou não? É você entrar na presença do Senhor ou não? É para você tocar no Senhor? Se assegurar com Ele? Tá junto, firme?
Porque a Bíblia fala isso para nós. Os dias estão aí, irmãos. Tem coisa boa para frente? Não. Só trem enrolado. E o pior é isso não. Quando a gente olha essa turma toda aqui, ainda a Bíblia fala assim, no final do tempo o amor de quase todo vai esfriar. Ai. Ô João, não corre não, João. João. Eu acabei de falar, já está correndo. Tá frio lá fora, bobo. Você vai. Você pensa bem, irmãos? Quase todos. Era não. A gente falando para os irmãos da igreja em Alvinópolis, né, encorajando, né? Porque são 8 irmãos lá, né? Falei, irmãos, quantos irmãos compõem a igreja em Alvinópolis? Aí a irmã, aquela irmãzinha lá, né? Tem 8. Falei, irmã, não. Todos que creram em Jesus foram batizados no nome dele, faz parte da igreja em Alvinópolis. Mas vocês têm sido dada a graça de viver a vida da igreja. Está vendo? É isso aí, irmãos. É a graça, é a misericórdia de Deus. Podemos escolher o sim ou não. O monte da bênção ou da maldição. Da maldição é fora da direção de Deus. Da bênção é debaixo da direção de Deus. Por isso nós temos que buscar. Aí olha o 7, deixa o perverso o seu caminho. O iníquo os seus pensamentos. Joga fora. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, que é rico, porque ele é rico em perdoar. Ó Senhor Jesus. O Senhor sempre quer nos trazer de volta, né? Aí a descrição do 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz. Quantas vezes nós achamos que é nós que estamos certos? Rapaz. Nosso Deus. Irmãos, eu não estou falando disso marido e esposa não, porque na maioria é elas que estão certas, nós só dançamos. Não adianta. Irmão? A gente toma no coco direto, não é? Tem jeito não. A gente anda de roda, mas graças ao Senhor, né? Coisa melhor que tem é o casamento. Ô, maravilha, né, Mateus? Assustar Mateus não, Nilton, é Mateus ali. Coisa melhor que tem o casamento. Casamento é uma maravilha. Graças a Deus. Eu também tô. Ai, credo. Ô, Jesus. Ô, meu Pai. Ao versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ó Senhor Jesus. Mas como que essa esfera vai ocorrer na nossa vida? Versículo 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come. Porque se não comer, não adianta dar pão para ele não, que ele vai fazer bico, vai fazer birra, e não vai ter jeito. Silvio está mandando eu baixar o microfone ou a voz? Eu falei com você que me precisar desse trem. Tá gravando. Eu vou baixar o microfone aqui. Tá certo. Eu vou controlar aqui, tá, meu bem? Vou controlar. Nossa. Não precisa no microfone, mas por causa do né? Tá. Ai, Jesus. Bom, aí, irmãos, olha. O Brasil, graças a Deus, não tem neve. Mas tem uns doidos que procuram lá naquela região sul, lá, né? Estevão vai pegar, hein? Lá, tal de Curitiba, lá, irmãos, eu vou te falar, viu? Pinguim sente frio naquele lugar. Bom, mas vejam bem, o versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Então, quem estabelece, quem dá a direção? É Deus. Por intermédio de quê? Da sua palavra. Agora, essa palavra, ela precisa ser aplicada. Se ela não for aplicada, não vai ter jeito. E o problema mais sério é que os nossos caminhos, não são os caminhos do Senhor. As minhas escolhas não são as escolhas do Senhor. Então fica fácil. Vem uma palavra, mas eu quero de outro jeito. Olha bem, olha o problema. Aí arma confusão. O Senhor fala que tem que ter de um jeito, mas eu quero de outra maneira. E aí, irmãos, é que a gente precisa rogar pela misericórdia do Senhor para vermos quem está determinando as coisas na nossa vida e para o nosso viver.
E o Senhor tem aberto o coração para nós, né? Joel, vamos lá, Joel. Joel tem um negócio legal aqui, bom demais. Experiência aqui com Joel. Joel. Os irmãos sabem, está depois de Oséias. Os profetas, são os profetas ali menores ali, ó. Só turma de gente grande. Eu, César, Nilton, só a gente, só dá nós aqui nesse negócio. Ai, Jesus. Acharam, irmão? Capítulo 2 de Joel. Versículo de número 21. Ó Senhor Jesus, aleluia. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Ó Senhor Jesus, o Senhor faz grandes coisas. Irmãos, a nossa vida, o Senhor tem que fazer grandes coisas. O Senhor tem que mudar a nossa vida, irmãos. Se a gente ficar nesse marasmo, só na marolinha ali, como diz o outro, não vai acontecer nada. Tem uns atletas que gostam de esporte radical, aí eles pegam os rios, né? Aí eles vão para onde? Para onde tem aquelas corredeiras, que eles têm doido lá de pedra, os caras entram com o caiaque ali no que treme. Eu, pelo menos, eu acho que é tudo louco, né? Entra ali, mas não quer marolinha, não. A marolinha, o que ela faz com a gente? É dar sono. Os irmãos lembram, eu dormi no volante quando eu estava para a instância. A caminhonete, eu tô assim, dormi. Aí dormi. A marolinha faz isso conosco, irmãos. Por isso que a Bíblia fala, desperta tu que dormes. Chega da gente ficar dormindo. Precisamos rogar ao Senhor para produzir esse regozijo no nosso coração. Olha bem, quer pular? Pula, irmão, de alegria. O Senhor Ele te dá liberdade. Lá no Bucafé, hoje nós arrumamos uma bagunça. Ah, não, foi ontem. Ontem inglês passou com a van lá na porta, né, tio? Aí, Rutinha estava lá, arrastando o tapete, olhando para a Rutinha. Aí, Gleice abriu a porta, saiu uns meninos. Ô, gente, pega essa menina aqui, ó, leva ela para vocês. Os meninos assim, tudo assustados. Falei, esse cara é doido? O que é isso? Falei, leva ela. Aí, Rutinha quase pulou dentro da van. Você joga em qualquer escola que está aí, ó. Ela ia levar para a escola. Voltar com ela, que colégio Kennedy, esses trem, né? Os meninos ficam assim, que doido é esse que está ali, meu Deus do céu? Os meninos, mas começou todo mundo a rir lá dentro, todo mundo alegre. Falei, gente, aí as meninas da portaria do prédio lá ficam assim, gente, o que está acontecendo aí, Éder? Falei, nós estamos tentando ficar livre de Rutinha, não tem jeito não. Nem os meninos querem levar ela. É porque ela é de Valdir, por isso não pode levar. Né, Rutinha? Irmãos, nós temos que desfrutar o nosso viver, nós temos que ter alegria, irmãos. Nós temos que ter alegria. Nós temos que desfrutar o Senhor. Temos que aplicar a palavra dentro da nossa vida. Nós temos que desfrutar todo esse poder de alegria que o Senhor quer produzir dentro de nós. Bom, aí alguém poderia falar assim, olha, tem momentos difíceis. E nós estamos passando por momentos difíceis. Todos nós estamos passando. E nós, principalmente na igreja Vamos Levar, estamos passando por momentos difíceis. Estamos passando. Hoje mesmo eu tive que consolar as meninas que estavam na faxina aqui. Porque elas fazem limpeza lá na Catição, né? Aí tive um pouco de comunhão consolando a Isa, né? Nós, irmãos, precisamos pedir ao Senhor para nos mudar a nossa condição, né? E o versículo 22 fala assim, olha, não tem mais. Tá vendo? Aí eu falo assim, é fácil mudar? Aqui é a Bíblia, ó. Não tem mais. Perdão. Não, o meu não tem mais, 22 aqui. Não tem mais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Aí o versículo 23, alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora, a chuva temporã e a serôdia. Toninho agora que está com o sítio lá cheio de plantação, ele sabe o que é esse negócio de precisar de chuva. Ao 24, as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Lembrando, trigo é para quê, irmãos? Fazer o pão. Pão é para alimento. E o vinho? Nesse tem de festival de vinho aí não, hein, gente? Não vem nesse trem não, hein? Entra sem ajuda profissional não, hein? O vinho aqui é a alegria do Espírito.
Porque a alegria natural passa também, irmãos. A alegria de conferência passa. Mas a alegria do Espírito é completa e eterna. Ela é real, é verdadeira. E não é só vinho, não. E o óleo? É o azeite, é o Espírito, irmãos. É o que vai te impulsionar. Viver e andar no Espírito. Ó Senhor Jesus. Aí a palavra vem e entra para dentro de você. Você desfruta aquela palavra. Ela começa a fazer você ficar regozijante ali. Vai mudando o ambiente. Muda primeiramente você. E depois o que tiver em volta. É daqui para lá, irmãos. Nós não somos de show, não. Ah, vou pro show gospel. Pô, eu não estou falando que não pode ir, não, tá, irmão? Mas vou lá pro show gospel. Ué, maior gospel, o que é isso? Eu tenho que estar aqui dentro, eu tenho que desfrutar aqui, ué. Eu tenho que ir dentro, ué. O gozo está aqui dentro. O verdadeiro Deus, o Deus que me dá gozo está aqui dentro, ué. Aí eu vou lá pro show. Ah, o que é isso, gente? Aí Miqueias pega o baixo aqui, Mateus ali, tum, no violão, acabou a nós aí. A nós desfrutando. E no terceiro céu? Ah, tá fora do tom. Eu falei, menino, se foi tom, se foi Jerry, eu não quero nem saber. Eu quero desfrutar o Senhor. Eu tô no azeite. Que é isso, rapaz? Tô embriagado do vinho do Espírito. Senhor Jesus. E nós vamos ficar com miséria na casa de Deus? Com toda essa abundância de riqueza? O vinho do Senhor é melhor, irmãos. Misericórdia. Senhor Jesus. Aí, ó. Ai, Jesus. Deixa eu ver para onde que eu vou aqui agora. Bom, mas aí o que acontece? 2 Coríntios tem um risco grande para nós. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Aqui que está o problema, tá, irmãos? A degradação da igreja está aqui, ó. O negócio está aqui. 2 Coríntios 11, versículo 3. Ai, Jesus, nosso Pai. Estou lenhado aqui que esse trem agora. Achamos aí, irmãos? Esse versículo nós conhecemos, né? Olha só. Paulo estava muito preocupado com os irmãos. E ele tinha um desejo de estar cuidando dos irmãos. E é isso que o Senhor tem feito conosco, né? Querendo nos cuidar de nós, né? Mas aí, veja bem. Eu vou ler desde o versículo 1. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Os irmãos estavam achando que Paulo era doido. Deu certinho aqui, né, Silvio? Deu. Eu perguntei para a Silda, de Ivone entrou junto, Nilton. Irmão, o negócio tá bom aqui, tá? Olha, Madeirezinha, perguntei para um, entrou duas louras. Sangue, na minha loucura. É verdade. Eu creio nisso aí. Seu verdadeiro falar profético. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tem preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Irmãos, nós temos que nos já chegar a Cristo com o coração aberto, para Ele de fato se tornar o nosso Senhor. Não apenas você falar é fácil, irmão, mas o dia a dia, naqueles momentos de angústia no seu coração, Cristo tem que ser o Senhor. Não pode ser angústia, não. Não é fácil. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Não é fácil. A nossa alegria, ela está no Senhor. Nós estamos alegres aqui por causa do Senhor. Estamos nessa esfera aqui por causa do Senhor. Ó Senhor Jesus. E aí, o versículo 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Isso é a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Esse é o nosso maior risco. Quando a gente vai em Efésios 2, aí a gente vê lá a nossa condição de pecado. Nós estávamos mortos. Olha como que é o termo, irmãos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Esse é passado. Mas hoje, a nossa condição precisa ser trabalhada. Às vezes nós falamos com os irmãos, né? Hoje nós somos crente. E amanhã? Amanhã começa tudo de novo. Por isso que na hora que nós acordamos, nós temos que fazer a nossa escolha. O Senhor nos dá esse direito. Agora, o mundo te dá o direito de escolher? Não.
O mundo não. É o império. Os meninos que estão na faculdade aí, chegar lá, tá aquele monte de pervertido naquele lugar lá. Só trem possesso. Cheio de demônio. Cheio de demônio. Querem brigar com o professor, querem brigar um com o outro, querem fumar maconha. É assim que tem, irmão. É isso. Legalizar droga. Oh. É isso que está aí. Hoje não é só aí, toda a esfera que está à nossa volta, irmãos. O mundo está em densas trevas. Agora, quem pode nos guardar? Quem pode me guardar? É só a misericórdia do Senhor. E nós precisamos tratar com o nosso coração. Levar ele para a esfera de simplicidade, de pureza. E a gente viu lá, 1 João? Vamos lá, 1 João. Ó Senhor Jesus. Aqui que a coisa começa, ó. 1 João, capítulo 3. Senhor Jesus. Qual foi a primeira igreja perdeu o que mesmo, irmãos? O amor? Primeiro amor, não é isso? Então vamos lá, versículo 11 aí do capítulo 3 aí de 1 João. Porque a mensagem que eu vi desde o princípio é essa. Que nos amemos. Agora, como é que nós vamos fazer isso sem Deus? Tem jeito não. Tem jeito não. Sem a vida de Deus, não. Mas nós temos a vida de Deus. Nós temos o Espírito. Nós temos a palavra. Nós temos o óleo, temos o vinho, tudo aí para produzir essa renovação em nós. O trigo é o principal. Vocês lembram que lá começou como? Primeiro o trigo. Então primeiro tem que comer. Tem uns que querem já para lá. Se você não comer, não vai não. Como é que vai acontecer alguma coisa? Porque é a palavra que traz o Espírito para dentro de nós. E a alegria. A alegria de você ser alcançado pela salvação. Aí produz aquela esfera ali que a gente viu, né? Aí o versículo nós estamos no 11. O 12, né? Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Olha lá, porque as suas obras eram más. E as de seu irmão, justas. Então, se nós não tratarmos com o nosso coração, o que vai acontecer conosco? Matar um irmão aí. Você mata de várias maneiras, tá, irmão? Nós já ouvimos de tudo. Esse irmão não devia nem estar aqui no nosso meio. Já ouvimos de tudo. Nós não temos essa capacidade de designar quem está, quem não está, quem vai. É o Senhor que faz. Embora precisam gravar isso, tá, irmãos? Gravem sempre isso. Toda vez que alguém parar de reunir, espero que vocês gravem bem isso. Não joga, é a culpa de fulano, culpa de ciclano, culpa de beltrano. Por quê, irmãos? Teve uma palavra até recente agora, né? Se tem um irmão que está, vamos lá, que tem um irmão na nossa frente, que não tiver de acordo com a vontade de Deus, irmão, Deus vai tirar. Quem mexe é Deus. Deixa Deus mexer. Não põe a sua mão, não faz igual lá no Antigo Testamento. Teve 2 lá que foi tentar segurar a arca e foram eliminados. Deixa o Senhor fazer. Às vezes a gente chega aqui na reunião de oração. É reunião de oração da igreja, irmão. Tem 4 reuniões que a Bíblia estabelece. Oração, partir do pão, caráter ministerial, reunião de serviço. É prático. Reunião de oração é da oração da igreja. Aí, às vezes, poucos irmãos. As situações se levantando. Então, nós precisamos atentar que até nisso está relacionado ao amor. E nós cremos, irmãos, que o Senhor está ouvindo a nossa oração. Porque nós somos bons? Não. Porque nós somos justos? Não. Mas porque tem a misericórdia de Deus, né? Está cuidando de nós. E aí, a gente precisa saber que todos nós estamos sendo aperfeiçoados. Versículo 16 fala assim, ó, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos... Isso aqui tem que ter muita visão prática desse entregar aqui. E essa das reuniões já foi uma que nós já mencionamos. É um princípio.
quando eu venho para a reunião, eu não estou fazendo um favor para ninguém. Eu estou fazendo para mim mesmo. Eu estou sendo guardado. E teve, não sei, alguém comentou, não sei se foi essa semana, mas teve uma pessoa que falou assim, fica uma semana sem ir na reunião. Aí seu corpo já, passa mais uma semana, 2. Aí na hora que você assusta. Mas quando a gente mantém esse vínculo com o Senhor, Ele nos impulsiona, tá, irmãos? A reunião não é obrigação, é um direito. É diferente, tá vendo? É um direito, eu tenho um direito. Então a gente precisa pedir ao Senhor para abrir os olhos, para a gente conseguir absorver isso, né? Igual, tem aquela descrição do capítulo 1 de Romanos ali. Veja bem, o grupo, a partir do versículo 18, a relação de pessoas que Deus entregou ali a viverem dessa forma desordenada que a gente vê hoje. Por quê? Porque eles rejeitaram. Quando fala de amor aqui, está falando do próprio Deus. Porque Deus é amor. Ele é que vai nos aperfeiçoar a ponto de estar dessa forma aqui, ó, de nos entregar para os irmãos. Às vezes pouca coisa boba, não vou na reunião não. Ok. Eu não sei o dia de amanhã. Pode ser que amanhã eu queira vir e não posso vir. O Edmar que trabalha de revezamento, a nossa irmã São que está restrita temporariamente. E aí vários outros, né? Outras situações que acontecem, né? A gente precisa contar com a misericórdia do Senhor para nos ajudar nisso, né? Tem um versículo aqui que o Pedro usou essa semana, que está lá em João 10, porque esse capítulo 10 do Evangelho de João, ele fala ali de alguém que quer nos roubar, quer tirar fora, né? Quer te distanciar do falar profético, da vontade do Senhor na sua vida. Então, o capítulo 10 ali, ó, versículo 1, do Evangelho de João, ele fala ali, ó, em verdade vos digo, o que não entra pela porta, no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. O Pedro até usou lá o grego lá, é um termo, chama kleptes, é um negocinho que ele falou, e está lá mesmo, escrito, se você for olhar naquela versão do grego ali, que significa defraudador. E eu até anotei o que significa esse trem aqui. Falsos mestres, que não cuidam em instruir homens, mas abusam de sua confiança para o seu próprio ganho. Então, é interesseiro. Isso aqui são os interesseiros, né? Mas qual é o nosso interesse? O nosso interesse precisa ser fazer a vontade do Senhor, né? Em Efésios 4, para que isso aconteça na nossa vida, Efésios capítulo 4, versículo 22, o Pedro até na mensagem ali, ele falou sobre esse aspecto aqui. Aí vocês vão entender também, quando se fala aí da questão da imersão. Capítulo 4, versículo de número 22. Olha como é que ele fala, ó, no sentido de quanto ao trato passado, vos despojeis, que se corrompe. 23. E vos renoveis no espírito do vosso, e vos revistais. Procedentes. Para fazer isso aqui, irmãos, aí precisa de grito de guerra. Aí tem que ter grito de guerra. Senão você não vai despojar do seu velho homem. Ele vai ficar guardadinho. Então nessa hora tem que dar um brado. Chega, basta. Basta de viver a vida da igreja do jeito que eu vivia antes. Da minha maneira. Só escolhendo o que eu quero. Do meu jeito. Eu chego, não procuro liberar meu espírito. Igual a gente tem mudado algumas características da reunião. E eu particularmente, eu sinto falta. Às vezes a gente chegar a orar de 2 a 2 para liberar o espírito. Igual nós como profeta aqui, tem hora que a gente vai liberar a mensagem, a gente até tem comunhão uns com os outros, a gente fala, né? Parece que os irmãos o negócio está feio. Né? A gente chega, fica pesado a reunião. Não é o caso hoje não, hoje está gostoso. Mas tem vezes que o negócio fica meio carregado. Fica difícil. E aí, irmãos, é um desafio, porque eu não posso liberar o espírito nem. E ele também não pode liberar meu espírito, não. Cada um tem que procurar liberar o seu espírito. Porque é no espírito que o Senhor vai direcionar a nossa vida. E vai operar em nós. Fora dele não tem jeito, não.
Então, quando fala de despojar aqui do velho homem, nós temos que lutar. É uma guerra, é uma disputa o tempo todo. E eu tenho que gritar para o meu velho homem: você já morreu, acabou, para. Nós temos que pegar de uma maneira firme, convicta, e deixar. Aí e Deus vai fazer. Deixa Deus. Lembram de Romanos? E se alguém quiser fazer qualquer uma coisa contra qualquer um de nós aqui, Romanos descreve claramente para nós. Aí daquele que tentar. Então a vida da igreja, irmãos, é muito séria. Ela é muito forte. Ela é muito intensa. Mas, como a Bíblia fala, é um pequeno rebanho. Por quê? Porque nem todos querem ser aperfeiçoados. A maioria quer ficar no marasmo. E agora, se tornando os últimos dias, então, pior ainda. Tem um outro versículo aqui, que é o capítulo 3 aí de Efésios 17. Está aí pertinho. Olha como que ele fala, olha. E assim habite no vosso coração, pela fé, estando vós. Isso aqui, irmãos, é a verdadeira imersão. Todo dia eu preciso permitir que Cristo habite. Conhecer é uma coisa, mas ele tem que habitar ricamente. Na hora dos conflitos, sejam familiares, no ambiente de trabalho. As pessoas hoje, toda hora tem um negócio acontecendo na rua. Ontem eu estava com o ônibus parado lá em Patinga, lá. Aí eu estava ouvindo, assim, assistindo aqui a mensagem do Pedro no YouTube. E o 11 é grandão, né? Assim, eu sou pequeno, o 11 é grandão. Aí estou ali, tranquilinho. Daqui a pouco, lá, foi que aquilo, meu pai? Um cara bateu, uma moto bateu no carro, lá que tem a confusão. Aí sai os gladiadores, irmão. Sai os gladiadores lá de dentro. Você está errado, você não olha, você não sei o que e tal. Falei, eu já desci de lá, falei, calma, gente, calma. Alguém machucou? Aí já entrei no meio. Falei, ai, Jesus, puxa esse demônio aqui, que vai sair um na garganta do outro aqui. Eu tenho que embolar lá, na frente do ônibus. Aí e alguém fala assim, ué, você é doido? Mas na hora eu nem deu tempo. Eu estava ouvindo, estava aqui na mensagem assim, eu já pulei lá fora, que eu vi que eu tenho que embolar os dois. Aí um é alto, o outro é médio. Eu falei, Senhor, se apanhar aqui, nós vamos apanhar nós quatro. Ajuda o crente aqui, eu não sei lutar nada. Desarmado. Meu celular eu não vou quebrar na cabeça, que a Bíblia, você ainda senta a Bíblia na cabeça de um, ainda vai. Mas meu celular eu não vou bater na cabeça desse, não. Irmãos, nessa hora é a graça de Deus. Falei, peraí, gente, calma, vamos resolver isso de outro jeito. Machucou, não. Então peraí, vamos lá, devagar, ué. Tem que resolver, infelizmente aconteceu, vamos lá. Aí eles ficaram olhando para mim, olhando. Falei, Jesus amado. Aí, Flora, resolve aí, vamos resolver esse negócio. Que isso? Não, vamos, resolve esse trem em nome de Jesus. Aí eu já puxei em nome de Jesus. Falei, não, irmãos, na hora que a gente menos espera, as coisas acontecem. Estão acontecendo à nossa volta. E quem? O Senhor vai enviar quem? Quem? Somos nós. Mas aí nós precisamos ter essa convicção de que tem alguém habitando dentro de nós. Tem um Cristo vivo dentro de nós. E ele nos tirou de toda e qualquer trevas. Faculdade, as meninas chegam na faculdade. A Duda ali, olha. Essa carinha dela, né, de anjo ali, ó. Ela chega lá naquela UFOP, cheio de terroristas naquele lugar. Irmão. Sabe por que eu falo? Eu falo porque eu lembro do meu menino chegando lá em casa, do Mateus chegando lá em casa. Mateus chegava lá e queria matar 2 professores. No outro dia queria matar 3. Eu falo, filho, se não dá, muda de faculdade. Porque esse trem vai fazer mal para o seu, ué. Os professores não querem dar aula, pai. Os professores querem só criar, não sei o que. Tá, filho, não entra nessa, não. Muda de faculdade. Coloca diante de Deus. E aí Deus deu graça, irmãos. Agora, a escolha está na nossa mão. Se Cristo não habitar ricamente em nós, como é que vai aguentar a esfera? A influência. Porque eles querem jogar toda a projeção para cima deles. Principalmente dos meninos. Que são jovens, que têm o Espírito, mas estão lá no meio da turma lá. Ó. É aquele lá do Salmo, né? Bom, o Pedro, ele começou a entrar na mensagem da semana, na quinta-feira. E aí, só para a gente filtrar aqui, Apocalipse,
Cada uma daquelas igrejas ali, irmãos, tiveram as suas dificuldades. A gente sabe, nós conhecemos a história. A primeira delas está lá. Ó. Conheça as tuas obras, capítulo 2, tá, irmãos? Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus. Olha bem, é nós mesmo. Você que é igreja de João Molevade. 2:2. E que puseste à prova os que assim mesmo se declaram apóstolos, e não são. E os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste amorecer. Tenho, porém, contra ti. Abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras, e se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Caso não, o que é abandonar o primeiro amor, irmãos? Eu vou usar essa questão prática, tá? Mas lá em casa, graças a Deus, não está dando esse BO, não. Quando a gente está namorando, é que é trem, que é desespero, né? Aí você quer encontrar com a namorada, passa, enfrenta cachorro para rua fora, chuta, o que tiver, você passa. Aí depois casa. Aí no início do casamento, que é trem, maravilha. Mateus está ali. Tem mais algum recém aí? Samuel e Dani. Não esconde não, Samuel. Tô de olho em você, Samuel. Tô de olho em você. Samuel e Dani. Oh, rapaz. Ele foi buscar a menina nos Estados Unidos, rapaz. Atravessou o muro do México. Pulou que a cerca brava lá e foi lá atrás da menina, rapaz. O homem foi bravo lá e buscou a menina. Buscou ela. Samuel e Dani. Aí vai. Só que vai passando os dias. Os dias vão passando. A tendência natural é o quê? É acomodar. É acomodar. No início, um tenta corrigir o outro. Vai tentando ajustar um trem aqui e tal, vai até de leve. Só que depois o trem vai ficando mais pesado. O trem piora. Parece joguinho, nível 1, nível 2, nível 3. Eu não sei que nível que eu tô mais não, irmão. Mas que eu tô perto do nível da morte, eu acho que eu tô. Que tem o nível da morte. Acaba, acabou, vai voar tudo, meu filho. Vai voar. E aí, irmãos, o que é esse primeiro amor? Aí a gente tem que saber o que é o primeiro amor. Ele morreu? É o melhor. Agora, lembra de uma coisa, para você amar, precisa de um negócio forte, que se chama Deus. Deus é amor. Sem o amor de Deus, sem a presença de Deus, nós somos um balão murcho. Não serve para nada. É o famoso bola murcha. O que é o meu marido? Bola murcha. Eu ia falar um outro trem aqui, mas tá gravando. Eu já falei que eu sou normal. Depois eu falo em office. Tem que controlar, né? Irmãos. Agora você imagina você se relacionando com o seu Senhor, que é o seu Deus, que te libertou do império das trevas, te trouxe para a vida da igreja, tirou você de toda essa religião que tem aí, irmãos. Aqui, ó. De novo. É o microfone. Tirou do mundo, irmão. Tirou do pecado, da condenação. Tirou você dessa confusão toda. Te trouxe para esse lugar maravilhoso. Oh. E aí, o amor esfria. O amor murcha. Filadélfia. Vamos lá, Filadélfia. É o segredo é aqui, ó. Filadélfia, capítulo 3. Ó Senhor Jesus. Isso aqui é top, meu. Versículo 8. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste. Então vamos lá. Olha bem o tamanho desse versículo. O Senhor conhece a gente ou não? Muito mais do que qualquer um. Ele sabe das nossas obras. Obra está relacionada ao que você realiza, tá? O que você faz. Ele sabe o que você faz. Ele sabe o que você está fazendo. Ele sabe. Mas veja bem, Ele colocou diante de nós uma escolha. E essa escolha é uma porta aberta. Então aqui o Senhor não fechou a comunhão. Ele abriu o coração dele para nós. Ele abriu a porta da comunhão.
Lá tem um ordinário lá que fica lá na porta, lá tentando roubar a gente lá, né? Do Evangelho de João, né? Tentando tirar as ovelhas lá. Mas o Senhor não. O Senhor nos colocou para dentro. Ele abriu a porta. E ninguém pode fechar. Irmão, não adianta, você pode bater a cabeça no poste, falar, não aguento mais, eu não quero mais. Você tem direito de falar o que você quiser. Mas o Senhor abriu a porta e ninguém pode fechar. Ninguém vai fechar, irmãos. Se a igreja vai ficar com 7, 8, 15, a porta não vai fechar. O Senhor vai continuar com o plano dele. Agora é melhor que nós estejamos dentro, irmão. É melhor estar dentro do que estar fora. O mundo jaz no maligno. Está um terror aí fora. Nós temos que viver a vida da igreja. Bom, a qual ninguém pode fechar. Aí, ó, aí vem um detalhe. O Senhor sabe que nós temos pouca força, irmão. Ele sabe que nós somos fraquinhos. Ele sabe que a gente não aguenta. Ele sabe disso. Mas veja bem, entretanto, aí vem um detalhe. Guardaste a minha palavra. O que é guardar mesmo? Praticar. O tema atual é imergir. Não é mesmo? Imergir. Viver. Aí, ó, pronto. Aí, olha bem, que gostoso, né? A palavra é do Senhor, irmãos. E não negaste o meu nome. É o que nós vimos lá em Isaías, né? Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, aqui é que eu gosto, aqui que eu tenho pego, ó. Eis que farei alguns da sinagoga de Satanás, desses que assim mesmo se declaram judeus, crente, meia boca, e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Amém. Então está vendo o que vai acontecer com isso tudo que está aí fora hoje? Eles vão vir para conhecer aquilo que Deus preparou para nós. E o que Deus preparou para nós é também o que Deus preparou para eles. Aí o versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Essa hora da provação aqui, vocês podem anotar aí, ó, Lucas capítulo 21, versículo 33 até o 36. O 33 fala que todas as coisas vão passar, mas a palavra do Senhor não vai passar. Ou seja, aquilo que o Senhor falou vai se cumprir. E lá, na sequência, fala que nós precisamos acautelar sobre o laço que está hoje sobre toda a terra. E está pegando aí, ó. Consequências da orgia, pecado da carne. O pau está quebrando, irmãos. Eu até assustei outro dia aí. Teve um negócio aí de uns acontecimentos estranhos demais. Mas tá aí, o mundo está aí, ó. As consequências da orgia, a embriaguez, que é a questão espiritual, né? Efésios, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então está relacionado lá também. E tem as coisas desse século, as coisas desse século, né? A ostentação, as riquezas, aquilo que a nossa alma, né? Os cuidados do mundo, né? Que a nossa alma almeja. Né? Então está tudo aí, ó. Esse laço está aí. Mas o Senhor, Ele está guardando e cuidando de cada um de nós. Aí o versículo 11. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém... Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda por parte de Deus, e o meu novo nome. Irmãos, que seja essa nossa realidade em viver a vida da igreja. Depois os irmãos pegam um alimento diário lá, porque o Pedro, cada dia é uma mensagem, né? Então, essa característica da igreja em Filadélfia, ela precisa mexer conosco, no que diz respeito ao nosso viver. Eu tenho um desafio, sabe, irmãos? Eu algum tempo atrás, eu tive pedindo ajuda para os irmãos e tal, situações normais da vida da gente, né? E aí tem um colete lá da estância, que a gente usa na segurança, e está escrito nele assim, posso te ajudar? Aí lá em casa, toda vez que baixa uma fumaça diferente, aí eu falo com o Cildo, meu bem, posso te ajudar? De atrapalhar eu não quero não. Com os irmãos a mesma coisa. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar, irmãos. Atrapalhar eu não quero não. Não quero atrapalhar. Mas se eu ficar na minha pessoa natural, o que vai acontecer? Vai atrapalhar. Vai, né?
E eu já tive que pedir perdão para alguns irmãos que falam uma coisa, que interpreta outra, e às vezes no impulso também. Aí não, e eu não tenho vergonha, não, irmão, de pedir perdão, não. Não tem mesmo. A coisa mais triste que eu tenho é de ver que tem um irmão triste que não veio na reunião por minha causa. Pode falar que eu vou atrás dele. Agora, você vai querer receber, não tem problema, eu vou lá. Pedir perdão tranquilamente. Mas uma das coisas que a gente precisa tomar muito cuidado, não assinar com o nome dos outros. Toda vez que a gente assina com o nome dos outros é complicado. Ah, os irmãos estão falando isso, os irmãos estão falando aquilo. Se eles estão falando e você está repetindo, é porque você está concordando. Então assume que você está falando amém. Nós todos aqui estamos sendo aperfeiçoados. Ninguém aqui é perfeito, tá, irmãos? Nós estamos aqui para ser aperfeiçoados. E veja isso, você está aqui com uma peça única, específica. E quem que escolheu? Nós acabamos de ler aqui, ó. O Senhor que abriu essa porta. Foi o seu Deus que abriu essa porta. Ele colocou você. Então ele quer fazer alguma coisa. Se ele te colocou, ele quer fazer alguma coisa. Mas cabe a cada um de nós ainda a nossa escolha. Em fazer a vontade do Senhor e a nossa própria vontade. A nossa própria vontade vai nos tirar da direção do Senhor através do apóstolo. Do irmão que tem cuidado e trazido a revelação para nós. E muitas situações estão se levantando. Mas hoje, nesses últimos dias, nós precisamos firmar os nossos pés, para que aquele dia, na volta do Senhor, nós possamos estar firmes, em pé, aguardando a presença dEle, aguardando a vinda dEle. E a Bíblia fala que esse estar em pé está avançando, né? Pedro, né, que fala, né? Esperando e apressando. Então, o esperar está permitindo esse trabalhar dentro de nós. O apressar é nós estarmos cooperando com a obra do Senhor nessa terra. Estamos pregando o Evangelho, estamos cuidando dos irmãos, das pessoas que Ele tem confiado a nós. Irmãos, me perdoe, o tempo foi embora. Vamos compartilhar, assim, né? Os irmãos individual, né? O tempo já foi. 9 horas. Acabou. Não tem tempo, não.